Estamos de volta. Quer aprender a fazer um kit de bebê maravilhoso? Quem vai ensinar pra gente é a Regina. Tudo bem, Regina? Tudo bom, Vanessa? Seja bem-vinda. Obrigada. É um kit de higiene do bebê? Isso. Que fofo. Essa é a peça. Eu trouxe essa peça hoje, estou muito feliz de trazer, porque as artesãs e as mamães vão poder complementar o kit de bolsa de bebê. Que era o que tava faltando. Isso, eu ensinei a bolsa e o pessoal gostou muito, aí eu trouxe o kit de higiene para estar complementando ela. Esse kit tem o espaço para você colocar o lenço umedecido, a pomada e a fralda. Ai, que Tá? lindo. Você fecha, ó. Guarda na bolsa, vai trocar a criança, já tá tudo organizadinho. Ai, que coisa mais fofa. Obrigada. Parabéns, viu? Ok. Para começar, Vanessa, nós vamos precisar recortar na manta. Ó, nós vamos recortar na manta 2 peças, tá? Nas medidas de 51 por 28, tá? 51 por 28. Isso, nós vamos recortar na manta resinada R2. E vou recortar também em 2 tecidos diferentes. Nesse caso aqui eu escolhi um estampado para a parte de fora da peça e um listradinho para a parte de dentro, que eu falo que é o forro da peça. Tá? Então nós vamos recortar nos 2 tecidos as mesmas medidas, de 51 por 28. Qualquer dúvida eu vou passar as medidas, mas já tá tudo já no site do programa, tá o esquema de montagem e o molde que nós vamos utilizar. Então, nós vamos recortar. Primeiro passo, eu vou pegar o meu tecido estampado, vou colocar sobre a minha manta e vou fazer um quilt, tá? Vou fazer isso nas 2 peças, tanto na parte, que é a parte da frente, como no forro da peça. Vou colocar sobre a manta e vou fazer um quilt. Ela vai ficar desta forma. Trouxe aqui prontinho. Ó, na parte de dentro, que é o forro, eu fiz só um quilt reto mesmo. Tá. E aí na parte, que é a parte de fora, eu já fiz um quiltzinho mais caprichado, tá? Também no quilt reto, que é o quilt que eu gosto para as peças de bebês. Depois que eu fizer esse quilt, eu vou cortar as 2 peças nas medidas de 49 por 26. Então, nós vamos ter aqui 49 por 26. E 26. Eu deixo 2 centímetros, sempre eu deixo 2 centímetros a mais, para a hora que você quiltar, você poder refilar tranquilo. Tá. Então, não vai ter problema. Essa parte, que é a parte da frente, a gente vai dar uma reservada nela por enquanto, nós não vamos utilizá-la. Então, nós vamos usar a parte do forro. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa parte do forro, nós vamos marcar aqui com a nossa régua. Nós vamos vir na lateral e vamos marcar 4 centímetros nessa lateral e 4 centímetros nessa lateral. Ó, vou colocar a minha régua no cantinho, vou marcar aqui e aqui também. Tá. Fiz a minha marcação, vou fazer uma reta. Para quê? Eu vou arredondar essa lateral, tá? Ou então eu posso usar um CD também para arredondar. Vou dobrar a peça ao meio, ó, por este lado aqui. Vou dobrar a peça ao meio aqui, certinho, e vou arredondar com a tesoura. Só fazer uma arredondada aqui. A peça vai ficar assim. Dei uma arredondadinho, que essa daqui vai ser a aba da nossa peça. Só um dos cantos. Só em uma das laterais. Só uma das laterais. Nessa lateral aqui é onde nós vamos colocar a parte para o lenço umedecido e a parte para a fralda. Pra fralda. Isso. Qual que é o outro passo que nós vamos fazer? Nós vamos precisar recortar. Nesse caso aqui eu escolhi um tecidinho clarinho, que é a parte que eu vou colocar o lenço umedecido e a fralda. Então, nesse caso aqui eu vou recortar 4 retângulos do mesmo tecido, nas medidas de 28 por 18. 28 por 18. 4 vezes no tecido. E vou recortar 2 vezes numa entretela com cola, nas mesmas medidas de 28 por 18. Tá? Vou pegar primeiramente a minha entretela com cola, o lado da cola eu deixo para cima. Vou pegar um dos meus tecidos, os retângulos, vou colocar sobre a entretela. Se eu quiser, eu posso passar um ferro para grudar um pouquinho, mas não tem necessidade. Não tem.
e vou pegar um outro retângulo também e vou colocar direito com direito, um sobre o outro. Esta parte aqui que a gente tá fazendo é a parte do lenço umedecido, tá? O que eu vou fazer na parte de cima? Vou dobrar ele aqui ao meio, vou frisar, vou dobrar ele 2 vezes ao meio para eu achar o centro desse retângulo. Encontrei o centro. Esse moldezinho, ele já tá disponibilizado, tá? Vou deixar depois no Facebook do ateliê. Esse moldezinho é pra gente fazer a abertura onde eu vou tirar o lenço umedecido. Que é o mesmo molde mesmo da abertura daquele que a gente Da abertura compra, do né, lenço umedecido que você compra. Então, vou dobrar esse meu molde também ao meio, ó, uns 4 centímetros, que é pra eu achar o meio do molde também, ó, pra ficar facinho. Depois que eu dobrar, ó, ele vai ficar nesse formato, eu vou encaixar ele aqui, aonde eu fiz a minha marcação do meio. Vou pegar o meu lápis e vou riscar ele, ó. Vou riscar aqui em volta. Essa aqui é a parte mais complicadinha que eu falo da peça, porque ela é bem simples de fazer. Ó, já fiz o risco e vou passar uma costura em volta. Quando eu passar a costura em volta, ela vai ficar dessa forma aqui. Ó. Passei uma costura em toda a volta. Depois que eu passei essa costura, eu vou dobrar aqui no meio, vou dar um piquezinho e vou recortar essa parte de dentro, ó, sem medo de ser feliz. Pode recortar tranquilo. Toda. Isso, recorta e deixa uma margenzinha de costura. Que eu vou ensinar agora, que eu acho que é a parte mais complicadinha, mas é tranquilo. Esse porta-fralda tá fazendo o maior sucesso, as mamães estão apaixonadas. É muito fofo, mas e não precisa. Quem não quiser fazer o porta-fralda, serve como necessário também. Serve né, também. No lugar da fralda, pra você pode pôr um gente. zíper. Aí você põe um demaquilante, coloca Porque os pincéis. tem o demaquilante em lenço. Isso. Uma pasta de dente. Correto, dá pra fazer um kit de higiene também, carregar uma toalhinha. Bom, nessa parte aqui central, tem essa parte que é mais côncava. O que eu vou fazer? Eu vou dar uns piquezinhos com a tesoura. Ó. Tem que fazer esses piquezinhos, porque senão na hora que você virar não fica perfeito. Vou fazer dos 2 lados. Fiz esses piquezinhos, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecidinho de cima e vou passar ele por dentro dessa abertura. Ó, vou virar. Eu coloco a entretela para ela ficar mais durinha, para não ficar aquele tecido molinho. Olha, pessoal, vou esticando, ó, sem medo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou frisando, pode ser com a unha, você pode usar o ferro também de passar. Fica mais fácil até passar, eu né, gosto, usar porque o é ferro. mais prático. Depois, você vai fazer certinho a costura para abrir. Na frente, na parte de trás. Você vai virando. Fica certinho, tá? Ó, deixa eu mostrar. Vai ficar a abertura certinho. E aí você pode passar com ferro para dar mais uma ajeitada na costura. Depois que você fizer isso, ó, nós vamos passar uma costura aqui em volta, certo? Só para dar uma seguradinha nos 2 tecidos. Ele vai ficar dessa forma. Vou refilar esse tamanho. Eu sempre faço maior um pouquinho, que é para não faltar costura. Depois que eu montar isso, eu vou refilar e vou deixar nas medidas de 26 por 16, certo? Certo. O que eu vou precisar também? Ó, eu vou recortar 2 faixinhas de tecido, ó, 2 faixinhas na medida de 5 por 28, 5 centímetros por 28, 2 vezes. Por quê? Uma delas eu vou colocar aqui nessa lateral para fazer o acabamento. Vou escolher qualquer lateral, pode ser essa ou essa. Vou colocar essa tirinha de tecido e vou passar uma costura reta aqui. Pra quê? Pra eu fazer um acabamento, tipo um viés. Ó, vou dobrar pra trás, dobro novamente, vou dobrar aqui e vou passar uma costurinha. Tá? Eu gosto de passar uma costura decorativa, ou então uma costura reta mesmo. Essa é a parte do lenço umedecido. Ela tá prontinha. Tá pronto. Tá? Vou reservar ela, isso. Agora nós vamos fazer a parte da fralda. No tá? próximo bloco. Próximo bloco. Tá bom. Daqui a pouquinho.